esse mais novo número da revista Tênis. A Messia, conversava com a Messia agora há pouco, eu não estava ligando a Messia, o nome é pessoa, mas já tinha ouvido falar do dinamismo da Messia em colocar uma revista para frente. A gente que é da área acadêmica fica muito feliz quando há pessoas interessadas em colocar para frente revistas, qualificadas revistas no nosso estado. É uma forma de você aparecer no bom sentido, o Estado aparecer no bom sentido, a produção acadêmica aparecer no bom sentido. Nessa nossa área do direito, a gente não precisa de equipamentos, não precisa de laboratórios, não precisa de nada, precisa de pessoas que pensem, que escrevam, que produzam. Então é bem mais fácil você produzir. Eu me lembro quando eu fazia faculdade de Direito, o professor Alcântara Nogueira era um dos maiores especialistas em Spinoza do mundo. Ele não precisava de nada, ele precisava simplesmente de livros e papel. E ele se torna um especialista em Spinoza naquela época, nos confins da galáxia, que era Fortaleza, na época de 40 anos, eu digo do ponto de vista de conexão com o mundo e de relevância com o mundo acadêmico. Então, eu fico muito feliz com a revista, especialmente com a revista. Vou abrir mão do meu tempo, boa parte do meu tempo em favor do Saulo, que é o verdadeiro autor do artigo. Fiz só uma orientação, uma mera orientação do artigo, mas é uma temática super importante, essa discussão entre direito e economia. A gente não pode dissociar mais hoje essas duas, não especificamente a escola, mas a gente não tem como dissociar mais esses dois campos, porque direito não nasce em árvore. Isso é um tema de um livro muito famoso. Direito não nasce em árvore, tudo tem custo. O direito tem custo. E, numa realidade que você tem uma Constituição avançada como a nossa, que prevê possibilidade de tornar efetivo vários direitos fundamentais, a educação, a saúde, a moradia também, é fundamental haver a necessidade dessa discussão. É muito importante, porque existem limitações, mas existe também um princípio da dignidade da pessoa humana que a gente não pode esquecer. Então, esse choque de conflito, esse choque na realidade, entre uma ampla gama de direitos fundamentais e essa concretização por meio do Poder Judiciário, é um choque que passa necessariamente pelo estudo da análise econômica do direito. Não uma colonizando a outra, mas havendo um discurso entre as duas áreas para o juiz, para fazer uma prestação jurisdicional mais justa, e para o Poder Executivo ter a capacidade de cumprir as suas obrigações. Então, é muito bom a gente discutir isso num ambiente qualificado como uma escola da magistratura. Queria cumprimentar o desembargador do Heráclito, que eu conheci como Heráclito há muitos anos, meu amigo Heráclito. Eu fico muito orgulhoso de ver a escola sendo comandada por pessoas que são comprometidas com a causa, porque isso qualifica o nosso Estado. Isso é uma questão, obviamente, que indústrias, índices de alfabetização, baixos índices de mortalidade são fundamentais, mas cultura e produção acadêmica também faz parte dessa realidade, ainda mais hoje em dia, que a gente precisa cada vez mais reforçar essa necessidade da cultura. Então, eu queria parabenizar a equipe da SMEC, o Ângelo, o Heráclito, a Messia, e ceder meu tempo para o jovem mestrando Saulo, que é um prazer estar orientando ele aqui, ele na caminhada dele, porque realmente é uma novíssima geração muito interessada, não só na profissão, não só como juiz, mas na academia também. Ele tem um pendor para a academia e às vezes a gente tem até que frear, porque ele já quer decolar. Então, eu fico muito satisfeito de ceder meu tempo para ele fazer a apresentação dele. Muito obrigado. Então, bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Boa tarde, digo. Gostaria aqui de cumprimentar a todos e agradecer à SMEC pelo convite que me foi feito. O que eu faço na pessoa do Dr. Ângelo Bertolazzi, que vem exercendo um trabalho de excelência à frente dessa casa. Gostaria de cumprimentar os demais presentes, o professor Rômulo Leitão, colega de São Paulo, da Evelyn, enfim. Então, senhores, sem mais delongas, o tema que me foi atribuído na data de hoje
foi o pagamento e os crimes tributários. Então, esse assunto foi objeto, foi fruto de um artigo escrito, colocado à disposição da SMEC, selecionado e foi publicado na última versão, publicada recentemente, e vai ser apresentado para os senhores. Então, sobre o tema crimes tributários, é muito relevante de início destacar que, classicamente, a gente tinha que o objeto jurídico destacado, protegido por essas normas, era basicamente um objeto mais amplo, mais amplificado, protegido pelos crimes tributários. Então, de início, a gente tinha a legislação e a jurisprudência tratando dos crimes tributários numa versão mais ampliada, proteção do objeto jurídico como patrimônio público, informação, fiscais, verdade e transparência das instituições tributárias, fiscalização tributária, dentre outros, nos termos do que o autor Gabriel Walne traz aqui para a gente. Contudo, recentemente, alterações legislativas e jurisprudenciais implementaram uma mudança nas consequências jurídicas que o pagamento acarretaria na extinção da punibilidade do crime tributário. De modo que, atualmente, a gente vê que o pagamento ele tem uma versão bem mais ampliada, proporcionando a extinção do processo tributário, do processo criminal tributário a qualquer momento, inclusive mesmo até após o trânsito julgado da sentença penal condenatória. E essas transformações acarretaram algumas implicações que são analisadas no artigo. E desse modo, a gente vê que, atualmente, há uma transformação e uma modificação no próprio bem jurídico que é protegido pela norma. Antigamente, a gente tinha um bem jurídico mais ampliado, protegendo as instituições tributárias, a transparência dos dados, a fiscalização, e hoje em dia, com essa implementação dessa mudança, a gente vê que a legislação protege apenas o patrimônio público. E são essas questões que a gente trouxe aqui para questionamento nesse artigo. E diante dessas modificações, a gente questiona. Essas modificações implementadas, elas auxiliam, elas favorecem o adimplemento do débito tributário ou, muito pelo contrário, elas favorecem a inadimplência? Então, esses questionamentos são colocados e, diante dessa novidade, é preciso que os estudiosos façam a análise do tema à luz da análise econômica do direito e da vedação constitucional da prisão civil por dívida. Então, foi isso que a gente procurou trazer nesse artigo, nesse estudo. A análise econômica do direito é uma doutrina que foi trazida pela Escola de Chicago nos anos de 1960 e implica numa adoção mais específica da teoria filosófica do utilitarismo, que analisa o comportamento do ser humano com base nas escolhas racionais e com base numa melhor adequação dos custos e dos benefícios proporcionados no caso concreto. Haja vista que o ser humano, como um ente racional que ele procura se comportar de forma a sempre maximizar suas utilidades, proporcionando uma boa adequação dos custos e dos benefícios no caso concreto. Então, diante do direito, a análise econômica é feita justamente de que modo as normas jurídicas e de que modo a interpretação da legislação pode ser feita para promover uma boa alocação dos recursos econômicos, enfim, no caso apreciado nas hipóteses fáticas que são colocadas. E desse modo, essa é uma análise objetiva que é feita. Então, como a análise econômica do direito é um instrumento posto à disposição dos operadores do direito, ele se afasta um pouco da moral e dos valores. É uma análise que ela se afasta um pouco da moral e dos valores, de modo que é feito com base em critérios objetivos, não levando em consideração subjetividade. Então, a gente não pode explicar, com base na análise econômica do direito, por exemplo, o comportamento de alguém que mata por prazer, de alguém que mata por critérios pessoais. Você não pode explicar o comportamento de um serial killer, por exemplo, com base na análise econômica do direito, já que ela visa a análise, a apreciação de comportamentos mais ampliados de pessoas, do homem médio, do cidadão comum, entre outros. Dando continuidade aqui na nossa exposição, a gente vê que a análise econômica do direito ela foi aplicada ao direito penal, ao direito processual penal, por vias do ano de 1960, um estudo que foi implementado pelo economista Gary Becker, e ele passou a vislumbrar as razões e as causas dos crimes e as penalidades dos delitos com base nesse estudo econômico da criminalidade. E ele fez isso e conseguiu demonstrar que esse tipo de estudo ele é mais aplicado à criminalidade econômica, ao direito penal econômico. Haja vista que nesse tipo de delito, nesse tipo de crime,
as razões que levam os criminosos a agir são mais razões de ordem econômica, de ordem monetária, né? Não são razões que são equiparadas ou pessoais e específicas, são razões mais amplificadas, bem de ordem econômica, e há essa possibilidade de aplicação da análise econômica do direito em razão da criminalidade econômica. A gente tem aqui que esse instrumento é um instrumento que ele vai auxiliar magistrados e legisladores na feitura de decisões, na elaboração de normas jurídicas, para que esses atos que sejam elaborados, eles possam trazer não apenas uma interpretação, uma regra a ser estabelecida, mas tudo com base na melhor alocação econômica dos fatores que sejam colocados. Então, é deste modo que a análise econômica do direito se coloca à disposição dos magistrados e dos legisladores. Dando continuidade, a gente vê que no direito brasileiro, recentemente, a lei de introdução às normas do direito brasileiro passou por uma alteração com a inclusão dos artigos 20 e 21 em seu dispositivo, no seu corpo, né? Eu não tive aqui a intenção de trazer esses dois artigos para fazer a leitura aqui com os senhores, haja visto ser um pouco cansativo, mas, basicamente, essas duas normas, esses dois dispositivos, eles mencionam o seguinte, que as interpretações jurídicas não serão feitas com base unicamente em critérios abstratos, meramente proporcionando a leitura ou a interpretação da legislação, sem considerar os aspectos práticos. Hoje em dia está positivado a determinação para os magistrados e para os operadores do direito, que devem interpretar normas, devem interpretar dispositivos, regramentos, com base nas consequências práticas da decisão. Então, a gente vê aí uma aplicação prática da análise econômica do direito diante do ordenamento jurídico brasileiro, né? Para se tornar um pouco mais palpável essa análise dessa teoria, diante do que a gente vem explicitando, eu trouxe um artigo que ele é comumente trazido por um economista chamado Ronald Coase. E tem um trabalho, O Problema do Custo Social, onde ele tratou por bem estudar várias decisões das cortes americanas com base na melhor adequação econômica dos custos envolvidos no caso concreto. E existe um caso que eu entendo muito interessante, é o caso Bryant vs. Lefevre, que foi trazido ao judiciário americano no ano de 1876. Esse caso envolve dois vizinhos, casas contíguas, um dono de uma lareira e o outro simplesmente lindeiro, né, dono do imóvel vizinho, e possuía um muro. Nesse caso, as pessoas conviveram pacificamente durante mais de 40 anos. O dono da lareira utilizava, a fumaça produzida era dispersada no ambiente e não havia prejuízo para nenhuma das partes. Num determinado momento, o dono da casa que não tinha lareira, que tinha apenas a parede, resolveu construir, aumentando, né, essa parede, aumentando a sua limitação, sem lhe causar qualquer benefício, ele não teve qualquer benefício prático. Por outro lado, o dono da lareira, vizinho, passou a utilizar a sua lareira, mas isso lhe acarretou diversos prejuízos. Haja vista que a barreira implementada pela nova parede construída fez com que a fumaça entrasse dentro do seu próprio imóvel. Então, o dono da lareira resolveu ingressar no judiciário, então, pedindo que fosse responsabilizado o seu colega vizinho, trazendo alguns argumentos. E ele disse que sofreu prejuízo em decorrência de um exercício seu, um exercício de um direito legítimo seu, que seria usar a lareira. Afirmou ainda perante o judiciário que o réu não obteve qualquer benefício em decorrência desse seu direito de aumentar a sua parede. E ainda disse que os danos foram acarretados pela parede alta e não pelo uso da sua lareira. O réu se defendeu, dizendo: é um direito meu de propriedade tornar a parede da altura que ele bem entendesse. E disse ainda que quem proporcionou os prejuízos foi o próprio dono da lareira ao utilizar a lareira, e não ele ao tornar mais alto a sua parede. No caso concreto, no primeiro grau, foi dada razão ao dono da lareira, dizendo que não foi trazido nenhum benefício para o dono da parede. Essa decisão foi revista em grau de recurso. Não é a nossa intenção aqui dizer qual a interpretação é a correta, qual a interpretação é a equivocada, mas simplesmente mencionar que as decisões judiciais, para além de interpretar a própria norma em si, a própria lei em si, ela deve implementar uma boa alocação de recursos econômicos no caso concreto e procurar fazer com que a sociedade conviva. A sociedade existe para conviver harmonicamente, as regras elas existem para ser interpretadas dessa forma, de modo que todo mundo possa se adequar,
possa conviver de maneira harmônica, sem acarretar prejuízos, sem trazer danos aos outros companheiros, aos outros colegas. Analisando o Código Civil, apesar dessa modificação na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro ter sido feita recentemente, desde a sua redação original, a gente tem o artigo 187 do Código Civil, que traz a teoria dos atos emulativos. E essa teoria afirma que comete ato lícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os seus fins econômicos. Então, a própria legislação civil já falava isso há muito tempo. Comete ato ilícito aquele que excede os seus fins econômicos manifestamente no exercício de uma prerrogativa. Então, mesmo antes dessa modificação, a gente já vê princípios da análise econômica do direito no Código Civil de 2002, aí no artigo 187. Para o direito penal, a análise econômica do direito pretende que as normas sejam formuladas e as decisões judiciais sejam elaboradas de modo a desestimular e desestruturar as causas do crime e também fazer com que as penalidades sejam aplicadas de maneira efetiva, não trazendo benefícios para a pessoa que vai praticar o crime. Então, essas normas, essas interpretações devem ser feitas alocando os recursos econômicos para desestimular efetivamente os particulares no cometimento do crime. Tudo isso com a finalidade de aperfeiçoar e efetivar as políticas públicas almejadas. No caso aqui do direito criminal é a paz pública, né? A paz social, a segurança das pessoas, dentre outros. Eu preciso esclarecer aqui que o STF, no que se relaciona com os crimes tributários, já teve a oportunidade de reconhecer a constitucionalidade dessas normas. São dados que são julgamentos que já existiram, e, enfim, é reconhecido em repercussão geral que as leis que tratam dos crimes tributários são constitucionais e não há qualquer violação ao princípio da prisão civil por dívidas. Entretanto, o nosso artigo coloca alguns esclarecimentos que a gente pode, inclusive, questionar esse próprio julgado do Supremo de maneira bem respeitosa e de maneira acadêmica apenas. Existe uma outra jurisprudência que eu preciso também destacar para que a gente possa prosseguir nessa palestra, que é uma jurisprudência que fala que o mero inadimplemento tributário não pode constituir crime. É entendimento pacífico do STJ de que o mero inadimplemento tributário não constitui crime. O crime tributário ele vai ser implementado com inadimplemento qualificado pelo uso de um documento falso, um ardil, a utilização de uma simulação, certo? Omissão, fraude, dentre outros. Então, essa diferenciação é feita. A gente passa neste ponto para a análise de como a legislação foi se desenvolvendo e foi se modificando em relação aos efeitos do pagamento do débito tributário, em relação ao crime tributário em si. Então, a gente tem uma primeira norma, aí de 65, a Lei 4729, em que se trazia algo mais rigoroso em relação à criminalidade tributária. Se afirmava nessa época que o pagamento ele só extinguia a punibilidade do crédito tributário se ocorresse muito cedo, ou seja, antes mesmo do início de qualquer ação fiscal, ainda na via administrativa. Não se estava aqui falando em qualquer processo judicial criminal. Em 67, começou-se a ampliar o limite temporal para que o pagamento implicasse a extinção da punibilidade. E foi dito que esse pagamento poderia ser feito até mesmo o julgamento administrativo do auto de infração em primeiro grau. Já diante da nova lei, a Lei Federal 8137, que trata atualmente dos crimes tributários, existia uma norma muito conhecida em que se falava: a extinção da punibilidade pelo pagamento ocorre desde que esse adimplemento seja feito antes do recebimento da denúncia. É uma regra bastante clássica que as pessoas que estudam direito penal há mais tempo, não a nova geração, elas conheciam essa norma, né? Antes do recebimento da denúncia, pode haver a extinção da punibilidade pelo pagamento dos créditos tributários. Mas o que vigora atualmente é o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Federal 10.684. E esse artigo simplesmente falou: extingue-se a punibilidade dos crimes tributários com a ocorrência do pagamento, desde que seja feita a ocorrência do pagamento do crédito e de seus acessórios. Ponto. Nada mencionou o legislador acerca da limitação temporal. O legislador simplesmente silenciou sobre esse assunto. E aí o STJ implementou uma jurisprudência pacificada no sentido: estamos diante de uma norma penal, o legislador nada mencionou acerca do aspecto temporal, então o judiciário não pode fazer qualquer integração nesse tema. Esse tema aqui está vedado ao judiciário,
Diante disso, o pagamento é efetuado a qualquer momento, até mesmo após o trânsito julgado da sentença penal condenatória, é apto a extinguir a punibilidade dos crimes tributários. E diante disso ficou muito frágil a proteção dos valores inicialmente previstos para os crimes tributários. Como proteger a administração tributária? Como proteger a veracidade dos dados fiscais? Como proteger a fiscalização a ser implementada pelas instituições diante de algo muito fácil de acontecer, o pagamento efetuado a qualquer momento? O STJ foi ainda além. Ele disse que não apenas os crimes tributários serão extintos com o pagamento, mas também os crimes conexos. Então, ele avançou ainda mais e disse: o pagamento ele tem o condão de extinguir a punibilidade não apenas dos crimes tributários, mas também dos crimes conexos. E aí ficou mais claro ainda que o patrimônio jurídico a ser defendido pelas normas dos crimes tributários passou a ser apenas o erário, passou a ser apenas o patrimônio público. A gente tem um julgado também conhecido em que o STJ teve a oportunidade de extinguir o crime de falsidade ideológica que foi cometido conjuntamente com o crime tributário respectivo. Então, a pessoa apresentou um recibo falso para diminuir o débito, diminuir o montante do débito tributário. Com o pagamento, extinguiu-se tanto o crime de falsidade ideológica quanto o crime fiscal respectivo. Um outro entendimento também muito conhecido, que entende por aproximar os efeitos civis e penais do pagamento nos crimes tributários, é um entendimento que aplica a insignificância para os crimes tributários federais e de descaminho. O entendimento atual que vigora tanto no STJ quanto no STF é de que débitos até R$20 mil não são passíveis de ser processados criminalmente em relação aos crimes tributários. Coincidência, esse mesmo dispositivo, artigo 10 da Lei Federal 10.522, também afirma que os débitos até R$20 mil, eles dão ensejo ao arquivamento da execução fiscal e também dão ensejo à extinção ou até mesmo ao não ajuizamento da execução fiscal. Então você vê uma aproximação aí implementada entre a jurisdição penal e a jurisdição civil de proteção ao erário. Por fim, a gente tem uma lei muito importante, a Lei 13.254, é um regime especial de regularização cambial e tributária. A famosa lei da repatriação que provocou muita polêmica diante dos aspectos morais que ela aborda, que ela trata. Essa lei basicamente fala da omissão de informações ou de dados em relação a bens e direitos que são remetidos para o exterior, sem o pagamento do imposto de renda pessoa física respectiva ou sem o pagamento do imposto de renda pessoa jurídica pelo acréscimo patrimonial obtido. Existe o artigo 8º dessa legislação que fala o pagamento do imposto que seria devido mais uma multa de 100% acarreta a extinção da punibilidade pela sonegação fiscal praticada em relação a esses valores que foram remetidos para o exterior. Mas não apenas isso. O que estava apenas na jurisprudência foi trazido para a legislação. A legislação passou a prever a extinção da punibilidade de um amplo rol de crimes conexos envolvidos na sonegação fiscal. E a gente vê aí o artigo 5º, parágrafo 1º, extinguindo pelo pagamento não apenas os crimes tributários, mas também crimes de falso, uso de documentos falsos, crimes de evasão de divisas, previsto ali no artigo 22 da Lei 7.492, e também crime de lavagem de capitais, também previsto, desde que conexo com os crimes tributários, praticados. E nesse ponto a gente viu uma fragilização ainda maior da proteção das instituições tributárias, consoante a gente vem afirmando. Uma outra linha de argumentação, a fazer uma crítica acadêmica em relação aos crimes tributários e a sua efetividade, se refere à proibição constitucional da prisão civil por dívida. Então, é um mandamento constitucional no sentido de que não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigações alimentícias ou a do depositário infiel. E nesse sentido, os autores mais tradicionais, e eu cito aqui Ricardo Perlingeiro, existe um artigo chamado Apropriação Indébita Tributária, ele menciona que a legislação pretendeu não apenas proibir a prisão civil por dívidas, mas a prisão por dívidas penais que sejam formalmente penais apenas, ou seja, proibiu aquele tipo de mecanismo em que o legislador viesse a criminalizar uma conduta
que materialmente não é crime, apenas formalmente, com a finalidade de eventualmente burlar essa proteção constitucional. Pelo mesmo sentido, a gente tem aqui um doutrinador da casa, digo, do nosso território, do Ceará, Hugo de Brito Machado, ele tem uma obra chamada Crimes contra a Ordem Tributária. E ele fala que a Constituição promoveu uma hierarquia valorativa entre a liberdade individual e o crédito, de modo que, se houver um conflito entre esses dois valores, a liberdade individual há que prevalecer sobre o crédito. E é nesse entendimento que se fundamenta o princípio constitucional da proibição da prisão civil por dívida. Avançando, a própria lei que trata do pagamento, como causa de extinção da punibilidade, ela prevê também que parcelamento provoca a suspensão do processo criminal e provoca também a suspensão da prescrição da pretensão punitiva. Na área civil, o Código Tributário Nacional fala: parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Então, a gente vê equiparação de efeitos civis e penais do pagamento e do parcelamento tributário. A gente vê equiparação de efeitos penais e civis das dívidas de baixo valor. E diante dessa fundamentação, logicamente que a gente não pretendeu exaurir o assunto diante dessa apresentação, e apenas instigar os senhores, para que possam aparecer, acessar e ler o artigo, mas a gente traz algumas conclusões. Ficou muito claro que as leis penais alteraram com o tempo o objeto jurídico dos crimes tributários. O que antes era uma proteção muito mais ampliada, instituições administrativas tributárias, verdade das informações fiscais, fiscalização da cobrança dos tributos, passou a ser apenas o patrimônio público. Uma outra conclusão que chegamos é que a análise econômica do direito ela não é um instrumento que vai resolver todos os problemas da sociedade. Não é nada disso, muito pelo contrário. É apenas um instrumento a mais colocado à disposição de magistrados e legisladores e dos operadores do direito para que possa resolver os problemas jurídicos que são colocados, primando sempre pela resolução e interpretação das normas com a melhor alocação ótima dos recursos econômicos no caso concreto, encontrando sempre limitação da lei. A análise econômica não pode suplantar as limitações da norma jurídica. E, por fim, a gente tem aqui que, no caso dos crimes tributários, o particular não encontra estímulos concretos para cumprir a norma. Para ele é muito mais fácil se tornar inadimplente, não vai restar qualquer repercussão na esfera criminal, já que se ele pagar a qualquer momento, até mesmo após o trânsito julgado da sentença penal condenatória, a sua situação na esfera criminal estará resolvida. Então, para ele não encontra estímulos concretos. A legislação criminal existente talvez não primou pela boa alocação dos recursos econômicos. A última consideração que a gente faz é que é possível, sim, que tenha havido, ao contrário do que o Supremo afirma, uma violação ao princípio substancial da vedação constitucional da prisão civil por dívida. Haja vista que, praticamente, houve uma equiparação entre os efeitos penais e os efeitos civis em decorrência do pagamento dos débitos tributários. Então, senhores, eu vou encerrando por aqui uma apresentação curta, não tive a intenção de cansá-los, apenas esclarecer alguns detalhes do assunto que foi abordado com mais profundidade no artigo, agradecer a atenção, a presença, o comparecimento de todos e colocar à disposição aqui para suprir eventuais dúvidas que surgirem no decorrer da exposição. Muito obrigado a todos. Parabéns, meu amigo Saulo dos Santos. Eu gostaria de passar a palavra em ato contínuo à professora Evelyn, para que possa seguir adiante. E peço a todos para que as perguntas possam ser feitas logo após a segunda exposição. Certo? Parabéns pela exposição, professora Evelyn. Eu preciso que coloque meus slides. Tá, vai ser providenciado. Bom, antes de mais nada, uma boa tarde a todos e todas. Eu gostaria, antes de mais nada, também de fazer um agradecimento. Vai parecer uma ode à pessoa da Mércia, né? Mas eu gostaria de falar da minha felicidade
Mércia é minha amiga dos bancos da Academia de Direito Internacional de Haia, e eu fiquei muito surpresa com o convite para que eu apresentasse artigos para Temis. Haja vista que eu sou do direito, mas eu escrevo um pouco sobre filosofia do direito, e eu falei assim, Mércia, mas para mandar artigo para Escola Superior da Magistratura, você sabe que eu escrevo temas, né, de filosofia do direito e tudo mais. E ela falou, não, Evelyn, mas a proposta é justamente essa. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e aproveito também para agradecer em nome da Aline Coutinho, que também trouxe um artigo. Nós somos do Departamento de Direito Internacional e Comparado da USP, e eu falo que não adianta nada falarmos de globalização e direito cosmopolítico, que é o que eu vou tentar explicar um pouco aqui para vocês, se nós, dentro do nosso próprio país, vivemos em feudos. Haja vista que o Brasil é um país de magnitude continental, então essa troca de ideias entre nós mesmos dentro do nosso território, nessa mobilidade de vir para cá, eu acho que vai ser muito importante. Falar sobre Kant, diretamente da antiga Prússia Oriental para a ensolarada Ceará, eu tentei fazer com que Kant ficasse um pouco mais palatável, né? Vou me esmerar aqui, porque se fosse para falar, bom, o processo de internacionalização dos direitos humanos, como conhecemos hoje na Declaração de 1948, teve raízes kantianas, era só falar, e era fácil. O que eu me proponho a fazer hoje é trazer vocês por um labirinto, que eu chamo do caos ao cosmos, no sentido de que um autor, em 1795, 200 anos antes dessa internacionalização, já sonhou e decantou. Então, eu vou ver se eu consigo realizar esse objetivo. Eu começo falando um pouco sobre a tridimensionalidade kantiana. Quando se fala de Kant, seja nos cursos de direito, em filosofia, todo mundo faz uma cara assim, ai meu Deus, lá vem aquele autor difícil. A grande verdade é que todos nós, principalmente do direito, já ouvimos Kant e vários de seus conceitos, mas não sempre pela boca dele. Muitas das vezes pela boca de outros autores, como, por exemplo, um neocantiano brasileiro que é reconhecido internacionalmente, Miguel Reale. Ele se inspirou muito na teoria de Kant, inclusive para fazer a teoria da tridimensionalidade, fato, valor e norma, que todo mundo aprende no primeiro ano da graduação. Eu costumo dizer, e eu vou falar aqui nas palavras da Soraya Nayur, que é uma das grandes estudiosas de direito internacional pelo viés kantiano, que Kant trouxe uma terceira dimensão ao direito. Todos nós somos acostumados na graduação a estudar o direito sob dois paradigmas. Primeiro, eu estudo direito sob o âmbito interno, então eu estudo o direito nacional, o direito pátrio e, no nosso caso, o direito brasileiro. Então, é a relação que eu tenho do indivíduo com o estado em que ele mora, no nosso caso, o Brasil. Depois, eu estudo uma segunda relação que nem sempre todo mundo estuda, porque nem sempre todo mundo gosta de direito internacional público, ou melhor ou pior, fazendo aqui as críticas como professora de direito internacional, as pessoas não conseguem entender muito bem a aplicabilidade, acham que é uma área etérea, e esse é um dos motivos de eu estar aqui para demonstrar o quão concreto é o direito internacional. Depois, o segundo momento, a segunda dimensão do direito é justamente estudar as relações entre os Estados, porque os Estados são o quê? Sujeitos originários do direito internacional. Então, eu tenho a relação dos Estados, de um Estado-nação com outro Estado-nação. Eis que Kant vem e traz uma terceira dimensão, que é a dimensão do indivíduo, independentemente da sua nacionalidade, com outro Estado-nação. Então, por exemplo, a minha relação como brasileira com outro Estado-nação, por exemplo, com a França. Então, essa é a tridimensionalidade que o Kant nos traz.
O fundamento do direito cosmopolítico, ele nos parece óbvio, mas não é tão óbvio assim, senão nós não estaríamos no meio de uma crise humanitária com a questão dos refugiados venezuelanos, por exemplo. Nós temos que entender que, como indivíduos e como portadores da raça humana, todos nós somos seres humanos e temos direito sobre a posse da superfície terrestre como qualquer outro, no seguinte sentido. Por algum motivo, eu nasci em São Paulo e alguns de vocês nasceram aqui no Ceará e outros nasceram na Venezuela e outros nasceram nos Estados Unidos, mas a posse da superfície terrestre, ela é um direito que cabe a todos, independentemente da nacionalidade. Se eu pensar que o planeta Terra é 3%, na proporção de 3 para 1, só essa proporção de 1/4 é habitável, isso tirando a Antártida, eu tenho que um espaço em que todos nós, como seres humanos, podemos viver não é tão grande assim. Então, vai chegar uma hora em que nós vamos ter que nos tolerar, independentemente de sermos brasileiros, venezuelanos ou americanos. Então, o Kant enuncia no seu 3º artigo definitivo que o direito cosmopolítico ele se funda na posse comum da superfície terrestre. Os homens não podem se disseminar até o infinito através do globo. Sendo assim, ninguém tem o melhor direito do que qualquer outro a permanecer em um determinado lugar do planeta. E agora, nessa tarde, vou pedir a participação da Mércia, que é a única que eu sei chamar pelo nome. Quando eu falo de cosmopolítico, e eu olho todos vocês assim, me olhando com uma cara de o que essa moça está falando, eu me pergunto, todo mundo sabe o que é cosmopolítico, ou da onde vem a expressão cosmopolítica? Então, desmembrei aqui para vocês no seguinte sentido. Quando eu falo de cosmos, do vocábulo grego, o significado primeiro é no sentido de ordem, organização, beleza, harmonia. Esse é o sentido literal. E o sentido metafórico, que foi o que eu usei no começo da palestra, de levar vocês do caos ao cosmos, eu tenho que entender como cosmos, como universo em seu conjunto, um espaço comum de convivência entre os seres humanos. A Hannah Arendt, que é uma neocantiana também, ambos nasceram inclusive na mesma cidade, em Königsberg, ela fala que, antes de mais nada, o cosmos é o espaço de convivência comum e que a polis, ou seja, a cidade da pessoa, não é só Fortaleza, né? Não é só São Paulo. A cidade, a polis de todos nós, na verdade, é o globo terrestre. E aí eu pergunto para vocês, por mais que vocês... Agora todo mundo acordou, né? Coloquei o slide por conta disso mesmo. Por mais que vocês nunca tivessem ouvido a palavra cosmopolítico, ou, se vocês pegarem o Instagram da Mércia, está lá que ela é uma pessoa cosmopolita. Todo mundo gosta de falar que é cosmopolita, que é cosmopolítico, e por mais que vocês nunca tenham escutado essa expressão, durante muito tempo, cosmopolita... Vocês sabem, sim, da mesma raiz, nós que somos mulheres, sendo que eu já falei que um dos significados é ordem, beleza, harmonia. Cosmopolítico tem a mesma raiz de cosmética, por exemplo, harmonia, beleza. Durante muito tempo, o termo cosmopolita teve atrelado à moda, no sentido de que você era uma pessoa cosmopolita se você se vestisse à moda europeia, quando, por exemplo, a corte portuguesa veio para o Brasil nesse calor, e se vestia como se estivesse na Europa. Ou quando eu uso uma roupa... As revistas de moda, por exemplo, essa é uma revista muito famosa nos Estados Unidos, que é a Cosmopolitan, no sentido de que você pode ser uma mulher de qualquer parte do mundo se você ler essa revista e se vestir conforme ela diz, entendeu? Nesse sentido, é que eu quero que vocês entendam primeiro o sentido cosmopolítico, porque senão chegar na aridez do Kant vai ser difícil. Bom, é importante dizer que Kant também não inventou a roda, assim como autores mais modernos que eu pretendo abordar, estou abordando na minha tese de doutoramento, como Jacques Derrida, Ulrich Beck, não inventaram a roda.
né? O cosmopolitismo ele existe desde a Grécia Antiga, principalmente na escola estoica, que nós no direito, aqueles que gostam de filosofia do direito lembram na escola de Zenão de Sítio, que fala que o homem que se conforma com a lei é cidadão do mundo e dirige as suas ações segundo o querer da natureza, conforme o qual todo mundo se governa. Aqui eu trago, o convidado da tarde, que é o Kant. E, como eu disse, é impossível falar sobre o meu artigo sem, ao menos, apresentar para vocês esse autor, que na verdade, ele é responsável pela Revolução Copérnica na filosofia. Antes de Kant, nós pensávamos a filosofia sob o ponto de vista do objeto observado. Então, a filosofia era você ser filósofo, era você observar o objeto de estudo, o objeto científico, e trazer dali o que aquilo poderia te suscitar de dúvidas, de indagações. Kant, ele traz uma inversão, tal qual quando nós descobrimos que o universo não girava em torno da Terra, mas sim a Terra girava em torno do Sol. Por isso que Kant traz a Revolução Copérnica, quando ele fala, olha, a filosofia ela não pode ser pensada do ponto de vista do objeto. Ela tem que ser pensada do ponto de vista do observador. O importante é saber quem observa, ou seja, nós só podemos falar de espaço, nós só podemos falar de conhecimento a partir do ser humano. E é então, a partir desse momento, que todo pensamento moderno, e se hoje nós estamos aqui e pensamos o direito dessa forma, é por conta desse senhor garboso aí da foto, que é o Kant. Não vai dar para fazer uma introdução sobre o pensamento kantiano, porque ele viveu, como vocês podem observar, 80 anos, e quem já ouviu um pouco sobre a história do Kant, sabe que ele era metódico, ele acordava todos os dias às 5 horas da manhã, então é um senhor que produziu muito em diversos setores do conhecimento. O que eu vou propor para vocês aqui é um pequeno recorte do que ele trouxe para a questão do direito internacional. Então, além dessa Revolução Copérnica, o Kant trabalha e propôs 4 grandes questões que são confrontadas até hoje na filosofia, que é o que eu posso saber, e quem vai trazer quem vai responder essa pergunta é a metafísica. O que devo fazer, e aqui cai muito na questão do direito, né? O que eu devo fazer tem a ver com a minha moral, independentemente do direito ou de uma lei positivada. O que eu posso esperar, será que eu posso esperar na questão da esperança um progresso da humanidade? E o que é o homem? Aí é uma pergunta mais difícil, mas Kant tenta desmembrar isso, falando que o homem ele é conhecimento, ele é possibilidade, e principalmente ele que é o cara que é o ele escreveu Crítica da Razão Pura, Prática e Crítica do Juízo. O homem é racionalidade, o homem é conhecimento. Bom, aqui, só para vocês terem uma noção, é um pouco, na verdade, eu diria metade da produção científica do Kant, motivo pelo qual o meu mestrado também é um mestrado kantiano, e muitas das pessoas que me conhecem perguntam, mas Evelyn, você ainda continua estudando Kant? E agora, ao final do meu doutorado, eu começo a perceber que talvez eu passe a vida inteira estudando Kant e não consiga entendê-lo e nem tampouco esgotá-lo. Então, eu proponho aqui uma forma de como eu consigo entender o Kant, de como eu faço os recortes para o direito internacional. O Kant se propôs a fazer um edifício do conhecimento, no qual o último andar do conhecimento dele seria a paz perpétua, que ele traria o direito cosmopolítico. Então, como eu vou explicar para vocês o último andar sem explicar o começo, né? Então, apenas a títulos didáticos, eu sempre costumo dividir o pensamento kantiano em seus escritos, nos escritos pré-críticos, escritos críticos, textos sobre metafísica e direito, marginália kantiana, que são textos mais filosóficos mesmo. E eu trago hoje para vocês, rapidamente, o que vai me permitir nesse dia,
falar um pouco sobre a filosofia da história, que é o conjunto de textos do Kant que anunciam, predizem, prefiguram e prescrevem alguns fatos, direitos e instituições internacionais, como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, cuja carta é de inspiração kantiana e basicamente repete alguns artigos da paz perpétua. Opa, um pouquinho aqui. Ai, meu Deus, vamos voltar. Kant, antes de mais nada, é um visionário e hoje, com a globalização, com a tecnologia, eu digo que fazer exercícios de futurologia ou ser visionário é até fácil. O duro é fazer isso de Königsberg, sendo que ele foi o internacionalista, ao meu ver, na minha opinião, o maior internacionalista sem nunca ter saído da sua cidade. Ser visionário no século XVIII é difícil. Então, Heidegger, que também é um kantiano, ele costumava dizer nos seus cursos que Kant havia dito que ele chegou um século adiantado com seus escritos e dentro de um século eu começarei a ser compreendido. Mal sabia ele que dentro de 2 séculos não só ele seria compreendido, como ele seria aplicado. E esse é o meu maior objetivo, mostrar a aplicabilidade do Kant. Então, a análise do meu artigo traz, em especial, a análise de 3 pequenos textos que, na linguagem teórica, são intitulados de opúsculos kantianos, que é a ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. Como vocês podem observar, o título do meu artigo faz uma alusão clara a esse texto do Kant. Começo conjecturial da história humana, aí eu fiz ali uma tradução à la Evelyn, provável início da história humana. O Kant, uma das grandes dificuldades que a gente tem em estudar esse filósofo é porque ele pensava a obra dele em latim, passava para o alemão e sabe-se Deus como que isso chega para o português, né? Então, assim, é óbvio que nós trabalhamos com traduções de pessoas que entendem muito de Kant, mas a grande verdade é que se perde muito em não se ler em alemão do original, inclusive nessas traduções, inclusive dos nomes das obras do Kant. E ele traz, nesses 2 textos, o objetivo de uma história profética ou filosófica da humanidade. Ele propõe uma história nesses 2 textos, sendo que no primeiro ele faz uma visão, ele fala como será que vai ser a história no futuro, baseada na história do passado, e ao final, em 1798, ele traz um questionamento num texto: será que o gênero humano se encontra em progresso para melhor? E todas as vezes que eu me desanimo em escrever e acontecem coisas como nós estamos vivenciando nesse momento no país, eu me pergunto, talvez Kant não esteja tão certo quanto ele imaginava. Eu espero que nós continuamos na nossa marcha em prol de um progresso realmente para a humanidade. Como eu disse, Kant, com a sua Revolução Copérnica, ele traz o homem como centro e fim de tudo. Então, ele pressupõe que, apesar de tudo e de todos e de todas as agruras, a natureza põe o homem para se despertar, para que ele melhore de alguma forma, né? O homem quer viver cômodo e pacificamente, mas a natureza quer que ele, saído do estado de preguiça e de satisfação inativa, enfrente dores e fadigas para inventar meios de se libertar também deles com a sua habilidade. E aí, eu entrando mais agora no tema do meu artigo, eu trago o texto dele, que é Para a Paz Perpétua, um projeto filosófico de 1795, e que já começa da inovação na própria forma desse escrito. Eu que venho de uma área de direito internacional, ou todo mundo que, pelo menos na graduação, fez um pouquinho de direito internacional público, a gente faz uma análise dos tratados, dos acordos multilaterais. O Kant, em 1795, ele já inova de pronto, porque ele não escreve uma obra tal qual, começo, meio e fim. Não, quando ele concebe a paz perpétua, ele o faz numa forma de tratado, o que já era uma grande inovação. E aí ele dispõe esse tratado da seguinte forma:
ele nos traz 6 artigos preliminares, 3 artigos definitivos, e no terceiro artigo definitivo ele traz o direito cosmopolítico, que é o objeto do meu artigo, um artigo secreto para a paz perpétua e um apenso. Nesse apenso ele vai falar um pouco sobre, não adianta nada nós temos esses artigos que eu vou explicitar rapidamente aqui, se eu tiver um desacordo entre a moral e a política, e como que eu posso resolver esse desacordo entre a moral e a política por meio de uma harmonia do direito. E aí eu pergunto, a primeira vez que eu me deparei com a paz perpétua do Kant, eu estava, acho que no 3º semestre da faculdade, e na verdade o que me chamou a atenção foi o nome, né? Paz perpétua. Ninguém está achando assim esquisito? De onde será que ele tirou esse nome, paz perpétua? Na verdade ele tirou de uma placa, pax perpétua. Kant diz que tirou esse nome, paz perpétua, de uma placa que estava num cemitério. Porque, efetivamente, a paz perpétua, se nós formos parar para pensar, nós só alcançaremos em um lugar, né? Quando morrermos e no cemitério. Então, a partir dessa visão que ele teve nessa placa do cemitério, ele falou, não, mas não pode ser assim. A gente vai ter que viver uma vida inteira para chegar numa paz perpétua. Deve haver um mecanismo racional e dentro do direito que a gente possa fazer com que essa paz perpétua chegue. Tá ok? Então, vamos lá. Eu acho que eu voltei, né? Apesar do opúsculo, né, ser pequeno, ele é de uma complexidade muito grande. Então, como eu tenho só 40 minutos, que já deve estar se esgotando, nesses 5 artigos preliminares, ele estabelece algumas coisas para que você possa ir rumando para a paz perpétua. Então, eu tentei sintetizar aqui da melhor forma possível, em que ele fala, nesses artigos preliminares, que todos os estados, independentemente de seu tamanho e importância, devem ter o direito ilimitado de existência. E aqui, mais uma vez, eu falo o quanto ele é visionário. Nós, do direito internacional, sabemos que esse direito ilimitado de existência nada mais é do que a autodeterminação dos povos. Então, Kant, em 1795, já trouxe isso. Tá? Ele exige a redução sucessiva dos exércitos, porque quanto mais poderio de exército eu tenho, quanto mais força nuclear eu tenho, mais eu sou uma ameaça para um outro Estado, né? Que é o que acontece hoje nas relações internacionais. Adentrando um pouco aqui a sua questão tributária, né? Evitar com que os Estados contraiam dívidas de outros Estados para que a gente não fique amarrado, né? Ele também fala isso. Evitar-se intervenções violentas que visem destituir governos, ou seja, soberania estatal, soberania interna, soberania externa. E, por último, ainda prescreve que toda hostilidade pode impossibilitar um futuro acordo de paz e deve ser evitada a todo e qualquer custo. Então, um exemplo, eu não gosto muito de adentrar na seara das relações internacionais, nem tampouco de política externa, mas, por exemplo, um caso emblemático é o caso da Coreia do Norte, né, Kim Jong-un. Então, o fato de ele toda hora falar sobre o poderio, ameaçar os Estados Unidos, essa hostilidade dele faz com que cada vez mais uma paz ou a questão do bloqueio dele fique cada vez mais longe, né? E aí eu trago, a paz perpétua foi concebida como um projeto filosófico, e o que eu tento trazer nesse artigo e também na minha tese de doutorado é um projeto de paz perpétua para 2019, né? O que é uma coisa um tanto quanto difícil, mas dá para a gente tentar aqui manobrar de alguma forma. Kant enuncia no terceiro artigo definitivo da paz perpétua que o direito cosmopolítico deve circunscrever-se às condições de uma hospitalidade universal. E aí todo mundo me pergunta, Evelyn, o que é hospitalidade universal? Bom, quando a gente trabalha conceito de hospitalidade, eu posso trabalhar até nos tripés das religiões mais conhecidas, por assim dizer. Vou usar aqui o conceito cristão de hospitalidade. Todo mundo lembra da passagem do bom samaritano, em que ele acolhe. Isso é uma hospitalidade. O conceito kantiano é um conceito de hospitalidade universal no seguinte sentido. Não é que eu tenho que abrir as
portas da minha casa e chamar todos os refugiados da Venezuela ou os refugiados que estão em São Paulo para dormir da guarida, da comida? Não. A hospitalidade kantiana é no seguinte sentido: é o direito que um estrangeiro tem de não ser tratado de forma hostil em um estado diverso da sua nacionalidade. No seguinte sentido: você não precisa trazer um refugiado para dentro da sua casa. Você não precisa nem dar comida, nem dar guarida para ele. Você só precisa reconhecer que ele é um ser humano como você, e se ele não está trazendo nenhum tipo de ameaça, ele tem o direito da superfície terrestre e ele pode ficar lá. É só você não ser hostil com ele, ele não vai ser hostil com você. Isso é uma hospitalidade universal. Esse é o conceito que o Kant quis trazer. Então, eu procuro trazer no meu artigo, de alguma forma, reflexos e evidências de Kant na normatividade internacional. Eu já fui apontando alguns, né? Mas o grande, outros que eu posso colocar, é que o Kant ele coloca no seguinte sentido: essa hospitalidade universal é um dos passos para que os estados, ou que nós, brasileiros, para que estrangeiros, por exemplo, a mudança de nomenclatura, todo mundo sabe da nova lei de imigração de 2017. Ao mudar-se a nomenclatura e se revogar o estatuto do estrangeiro, ao invés de trazer a questão do estrangeiro e trazer do migrante, Evelyn, mas só mudou o vocábulo. Sim, e os vocábulos denominam as situações. Quem que é o estrangeiro? O estrangeiro também tem uma raiz etimológica que é a mesma de estranho. É aquele que não pertence, é aquele que é diferente de mim. Diferente do migrante. A conotação do vocábulo migrante é totalmente diferente de estrangeiro. Então, Kant anuncia que para a paz perpétua, para que se haja conflito entre os estados, a gente tem que ter essa visão de que o estrangeiro ou a pessoa que adentra o seu território, ele é tão ser humano quanto você. Ele não é estranho, ele não é um alienígena, né? Então, nesse sentido, eu acho que a mudança da nomenclatura e a revogação do Estatuto do Estrangeiro para a nova lei de imigrações no Brasil foi um grande avanço, no sentido de trazer novos paradigmas dessa perspectiva de como que a gente tem que ver o outro. Então, a reflexão kantiana, em particular, contra o direito cosmopolita, ela é evidenciada no processo de internacionalização dos direitos humanos no que diz respeito aos direitos dos seres humanos e aos estados em suas relações de interdependência como um estado universal da humanidade. E aí, de forma mais didática, nós conseguimos perceber essa antecipação kantiana do processo de internacionalização dos direitos humanos na Declaração de 1948, ali a gente tem a nossa querida Eleanor Roosevelt, né, na sede da ONU nas Nações Unidas em Nova York, que eu falo que é o corolário da antecipação kantiana, que traz como centro dos direitos humanos não mais os estados soberanos, e sim a pessoa, né, o ser humano. E eu trago aqui duas conclusões, né? A primeira é que a concepção de Kant sobre o direito cosmopolítico é até hoje fundamental para a discussão de uma política universal de direitos humanos, que é um tema que a professora Messi escreve muito bem, debate muito bem, sobre outros âmbitos, como, por exemplo, tráfico de pessoas, né, professora? A gente consegue ver claramente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, principalmente porque Kant traz que, independentemente de direito e independentemente de Estado e de nacionalidade, a dignidade é o quê? É inerente ao ser humano. Então, antes de qualquer direito, tem que ter uma dignidade. E, por fim, eu trago uma última citação, acho que mais uma, eu tinha colocado duas conclusões. Uma? Não. Que é a quinta proposição. Eu sei que foi rápido, pode ter parecido um pouco confuso, por isso que eu convido vocês a verem o artigo, mas assim, só para vocês verem o briefing que eu trouxe do Kant, é muita coisa no sentido de ter que analisar muitas obras para conseguir chegar nessa conclusão.
mas assim, o meu gosto e o meu empenho em estudar o Kant é justamente no sentido de que 2 séculos antes, uma pessoa numa cidade basicamente encastelada, ele conseguiu aventar o quanto era importante você vislumbrar e voltar os seus olhos para a pessoa, para o indivíduo e não para os estados, independentemente de qual nacionalidade você pertence. Então, eu espero ter conseguido fomentar um pouco dessa discussão e falar mais uma vez do meu prazer e do meu agradecimento de estar aqui falando do Kant. Muito obrigada. Parabéns, Evelyn, pela explicação da sua fala. Pessoal, nós temos agora o momento das perguntas.